O vereador de Manaus, Diego Afonso, do PSL, divulgou há alguns dias que a Frente de Recuperação Econômica, frente aos impactos causados pela pandemia da Covid-19, vinculada à Câmara Municipal dos nossos vereadores aqui de Manaus, vai sugerir, nos próximos 30 dias, em média, uma revogaço geral de leis municipais antigas que perderam completamente a razão de ser, mas segue integrando o ordenamento jurídico municipal. O vereador Diego Afonso já está aqui no estúdio da TV Real Time. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela essa entrevista. Já sou eu que agradeço a oportunidade, quero dar boa tarde a todos os internautas que nos acompanham nesse portal, nesse veículo de comunicação que é a rede mundial de internet. Portanto, estou à disposição. Nosso mandato tem sido muito participativo, mas principalmente uma maneira de nós prestarmos conta com a população que nos acompanha diariamente através da TV Câmara, Rádio Câmara, mais dos veículos de comunicação da cidade de Manaus. Mas, como você muito bem colocou, nós estamos aí praticamente em 6 meses de trabalho após a criação da FREMP, a Frente de Recuperação Econômica, e um dos maiores ganhos, eu acredito, da frente é esse grande revogaço que o parlamento está produzindo, não somente em frente, mas pelos 14 vereadores que compõem a frente, juntamente comigo são 15, procuradoria, grupo de trabalho dentro da Câmara Municipal de Manaus para que... Como é que chegaram a esse número de 350 leis aí? Na verdade, Como é que foi esse trabalho de garimpar leis que estavam valendo e que não servem mais para nada? Além de ter um arquivo, essas leis estão sendo digitalizadas por parte da Procuradoria. Foi montado um grupo de trabalho, capitaneado pela Procuradoria da Casa e à frente. Existiam muitas leis que, partindo da conversação que nós tivemos com a FEComércio, com o CDL, com a SUFRAMA, muitos indicaram, muitos deram sugestões. Leis que estão adormecidas. Por exemplo, uma lei de 65, né, que ela anistia todos os empréstimos do Banco do Brasil, de 62 a 65, e dá outras providências. Foi sancionada, a lei está em vigor, adormecida. Imagine só uma lei dessa, por exemplo, agora em toda tomada, todos os empréstimos que estão sendo tomados. Aprovamos recentemente 470 milhões. Né? O prefeito assinou o contrato com o Banco do Brasil ultimamente. Então, às vezes, leis como essa, por exemplo, anistia tributária, né? As infrações também do Banco do Brasil, uma lei de 79. Então, tudo isso eu acredito que esteja adormecida, mas uma lei, por exemplo, que eu citei recentemente, o zoneamento das drogarias, uma lei de 85, um ano após o meu nascimento, mas que está adormecida, sancionada. Antigamente, em 85, era zoneada. No nosso briefing da entrevista, nos citou uma lei que proibia supermercados funcionarem depois das 22 horas. Né? Eu imagino que os supermercadistas, se isso um dia for colocado em prática, eles não vão gostar disso. Lei de 93, né? Uma lei que fecha os supermercados, comércio varejista de alimentos, às 22 horas da noite. Você imagina. A tendência hoje é 24 horas. 24 horas. Então, uma lei que não tem mais eficácia nenhuma, mas pesa a máquina pública, mas principalmente está adormecida ali. E a previsão da revogação dessas leis é de quanto tempo? Porque certamente é um trabalho que vai ser aos poucos, né? Sim, eu quero apresentar... E qual é o rito? Quem revoga? É a Câmara, é o prefeito? Quem revoga todas as leis é a Câmara, né? Aprovamos todas e vai para a sanção do prefeito já a revogação. No único projeto, revogamos as leis tais e tais. Todas as leis, tal. Aprovas. É um trabalho muito minucioso, igual a discussão de orçamento, emenda de orçamento. É bem grandioso. Então, qual é o rito agora? Nós vamos apresentar esse relatório com todas as leis, com todas as sugestões, projetos de indicações, projetos de leis que fizemos durante o trabalho, esses meses de trabalho da frente, até para avaliação da sociedade. Eu tenho sempre muito cuidado, até é um cuidado que eu acho que cada vereador deve ter. Né? Tivemos recente uma discussão que eu acredito que tem que ser muito mais ampla, que é da proibição de fogos de artifício. Tivemos uma discussão dura e eu acredito que a maioria tem esse entendimento que eu tenho, contrário, mas tem uma fatia, ouvi 2, 3 vereadores que defendem, inclusive, o autor da matéria. Né? Eles proíbem a exclusão total, tanto do sonoro quanto de shows pirotécnicos. Imaginem só.
né? Isso que foi levantado. Vai acabar com as festas juninas? Eu acaba com a indústria de fogos de artifício, porque eu não vejo outra maneira. Essa atividade é milenar, né, chinesa, de comemorações que não estejam o ruído, mas principalmente o show pirotécnico. Voltando para o foco da nossa entrevista, que são essas leis. Então, o rito, o senhor vai apresentar um projeto, revoga leis tais e tais, a Câmara aprova, vai para o prefeito, ele sanciona, é isso? É isso. E quero, nessa apresentação relatória, convidar toda a imprensa. Até quando o senhor prevê isso? Eu quero fazer isso no máximo daqui a 30 dias. A gente está trabalhando, acho que o maior trabalho são essas leis que estão adormecidas, que estão arquivadas, que estão caducas, que a gente vê isso em arquivos, muitas não estão digitalizadas no portal da Câmara. Então esse é o maior trabalho, que é minucioso, e a gente conta também com a ajuda dos 14 vereadores, com a equipe de cada vereador, com a Procuradoria e esse grupo de trabalho que a Câmara criou. Avançando um pouquinho mais, o senhor está com um projeto de lei para dar o passe livre para o trabalhador que perdeu o emprego na pandemia, né? Você pode explicar um pouquinho como vai funcionar? É importante porque a gente deliberou essa semana esse projeto e tiveram algumas polêmicas, porque o governador lançou no domingo, né, o passe estudantil, e isso você sabe que não existe passe de graça, está embutido no preço da tarifa, mas ele subsidiou, é ele que vai subsidiar dentro desse recurso de quase 600 milhões que está repassando, e ele foi muito cirúrgico, inclusive em todas as áreas que serão contempladas com esses 580 milhões. Quando eu provoquei isso, a minha intenção era o quê? Era ajudar essa fatia prejudicada durante o Covid. Então, o transporte, o Vale Transporte gratuito para o trabalhador que foi implicado durante a pandemia, que foi demitido durante a pandemia e somente durante a pandemia durar. Então, a gente acredita que, se for aprovado de forma célere, na verdade, isso vai durar uns 2, 3 meses, né? O ganho que aquele funcionário que está correndo de um lado para o outro, atrás da sua atividade, de voltar, de se inserir no mercado de trabalho, ele vai ser atingido. Então, o impacto econômico, a CMF ainda não passou para a Casa Legislativa, mas eu acredito que seja bem reduzido. O vereador Amon vem para o União Brasil, o senhor também estará no União Brasil. Vocês dois têm posicionamentos opostos na Câmara. Ele é claramente um oposicionista à gestão Davi Almeida, né? Como será essa convivência lá? Eu acredito. Ou ainda vamos ter uma discussão longa pela frente? Eu acredito que ainda deva ter uma discussão, né? Por exemplo, o prefeito Davi Almeida vai ter que ter um candidato, né? Deve apontar algum candidato a governo. Está muito cedo ainda, inclusive. Eu vejo o Davi conversando com todos os cenários, isso capitaneando o recurso federal, capitaneando o recurso da bancada federal, e que é o correto, né? O senhor acredita, então, que ele terá um candidato? O Davi terá um candidato, com toda certeza. Eu acho que o grande apoiador dessa eleição é o Davi, que vem fazendo uma boa gestão, portanto, mostrando já uma aprovação clara aí de mais de 80% de aceitação. Então, eu tenho andado com ele nos bairros, eu tenho acompanhado o trabalho dele, a presença é muito forte. Eu cito o exemplo agora do Mauazinho, onde a gente estava acompanhando essa obra de revitalização na Manuel Ribeiro, e isso já demonstra a popularidade. Ele vai ser a grande noiva. O senhor será candidato a federal? Eu sempre digo, tenho muita cautela em antecipar qualquer, mas eu estou no projeto União Brasil, eu vou estar preparado, Gerson, assim como eu busco fazer com os meus segmentos que a gente representa, como a gente citou aqui, mas principalmente com os eleitores, né? Nós se elegemos para um mandato de vereador, mas é claro que, se o projeto do União Brasil tiver algo maior e for um projeto uniforme, desde candidaturas à presidência, a Senado, a governador, a deputados federais e estaduais, nós vamos estar preparados, com toda certeza, para a missão que o partido tiver nacionalmente e regionalmente. Eu também não posso deixar de perguntar, aproveitar a sua presença aqui, uma vez que o senhor é empresário da área de combustíveis, essa polêmica em torno dos preços. Como, do seu lado, do lado de quem está operando esse mercado, está vendo essa questão, aumento de preços acima da expectativa das pessoas. O ICMS hoje que eu digo, quando gravamos essa entrevista, o CONFAS tomou a decisão de congelar o ICMS pelos próximos 90 dias. Qual o impacto disso e como é que esse segmento está se movimentando pela visão de quem opera no mercado?
A maior problemática do combustível hoje é o insumo, né? É o barril de petróleo que acompanha o dólar. Então, é indiscutível, foi o 12º aumento somente esse ano. Existe uma política equivocada da Petrobras. Só não quero crer que as últimas declarações, e isso eu repudiei isso na Câmara, todo aumento da Petrobras, por ser do ramo, a ponta mais fraca, mas eu sempre digo que o revendedor, ele é o que gera emprego, recolhe bitributado 2 vezes na saída, na entrada do produto e na saída, é o que é xingado, porque é ele que abastece lá. Muitas das vezes, culturalmente, o consumidor ele não quer nem sair do carro para passar o seu cartão. Então, nós temos a tributação federal, que está congelada pelo CONFAZ. Nós temos a maior pauta estadual, que eu tenho um projeto de indicação. Mas tem impacto isso? Esse congelamento de 90 dias? Não, esse congelamento já existe. A pauta federal, a tributação federal já existia. O congelamento só não vai aumentar. Mas se aumenta a importação do combustível, se a política de preço da Petrobras é equivocada por isso, vai aumentando, aumentando. A gente viu aí um anúncio de 31 bilhões. E nós já estamos... 31 bilhões de lucro, né? De lucro, aí mais. Tem uma distribuição de lucro entre os acionistas agora. E o presidente vai dar uma declaração e diz que ele não vai interferir no preço. E que questiona os governos anteriores pela roubalheira. E aí o presidente vai anuncia 31 bilhões e anuncia a distribuição de lucro dos acionistas. Se lá na frente se concretizar a privatização... Em termos, só para o webnauta que nos acompanha entender bem, esse congelamento não terá efeito no preço. Nenhum. E poderemos ter novos aumentos. Eu acho que o presidente já anunciou, inclusive, isso, e o presidente da Petrobras também. Como é que eu, uma empresa de capital estatal misto, como é que eu não posso interferir? Se não tiver ingerência, o maior acionista é o governo federal, né? Tanto pela parte tributária quanto também na indicação. E a gente viu outros governos a interferência. Portanto, não precisa nem ser um estudioso, não precisa nem ser um economista para acompanhar isso, Gerson. Mas a população não sabe. Mas está muito clara a política equivocada da Petrobras, a não interferência do presidente e esse faz de conta. Joga para os governadores, o ICMS sempre existiu. Inclusive o nosso é o maior. Né? Eu tenho o maior, né? É o Rio de Janeiro que cobra 35? Mas está entre o nosso é 27. Está entre os 7. Os 7, a pauta maior nossa do combustível é do combustível. Eu, inclusive, tenho um projeto de indicação para redução e peço. Eu tenho um pai que é deputado e eu peço sempre. Mas isso vai da boa vontade do governo também, né? De realmente rediscutir a pauta e reduzir. Né? Por isso que o presidente vai e joga os governadores isso. Mas o ICMS sempre existiu. Se existisse uma política de preço séria no país, reduzia. E aí, com esses sinais claros que a Petrobras está dando e o presidente, eu não quero achar que vão buscar a privatização e esses anúncios aí sejam para hipervalorizar e fazer o caixa do governo federal. E fazer um bom negócio. Eu estou prometendo terminar já por 3 vezes aqui, mas é porque um assunto puxa o outro. E nessa área também é uma grande discussão que postos com bandeira, postos sem bandeira, fariam uma diferença no preço. Existe isso? Existe, gente. Para vocês entenderem. A sua rede tem bandeira? O meu é bandeirado, todos. Quando você embandeira um posto, ele tem aquela marca. Né? Quando tu embandeira um posto, existe um contrato que geralmente varia de 10, 15 a 20 anos. Encarece. Aí houve um questionamento de um vereador, inclusive, que questionou e falou que parava a discussão se tivesse uma discussão lógica do preço. O livre comércio, Gerson, você trabalha com pimenta. Se a pimenta ela estiver sendo comercializada a R$9 com o teu vizinho e tu tiver o mesmo padrão de atendimento e tudo, quando ele descer para 8, tu desce, não tem jeito, tu desce para acompanhar. Se ele sobe e ele tem o mesmo cliente, vende na mesma rua tua, tu vai subir que tu não vai perder dinheiro. Só que no ramo de combustível, nos Estados Unidos é assim também. Só que aqui
continuam fazendo palanque político. Isso, na verdade, já foi palanque de vários políticos. Né? Nasceu como um palanque. Nasceu, porque é onde... Campanha o petróleo é nosso, né? Lá no getulismo. Eu nunca vi que é similar ao mesmo produto. Eu nunca vi ninguém falar do gás de cozinha, eu nunca vi ninguém falar do cimento. O cimento nem se discute o que foi aumentado o tijolo e o cimento nesse momento da pandemia. Foi muito maior que o combustível. O tijolo saiu de 400 para 1.200 reais no milheiro. E mesmo, olha só esse ano foram 12. Eu já perdi as contas de quantas as vezes eu anunciei essa política de preço da Petrobras na Câmara. Então, assim, vê, só esse ano foram 12, na pandemia foram mais de 30. Então, nesse mês foram 2 vezes, né? Foi o que gerou aí, na verdade, a população já não aguenta mais, gerou até um índice de emprego, um cargo novo. Porque agora diz que quem está ganhando dinheiro mesmo é aquele cara que troca a plaquinha dos postos de combustível que são ainda analógicos. Né? Isso viralizou esse meme, mas é a pura verdade. Né? Você imagina, 2, 3, 4 vezes se trocar o preço do combustível no Brasil. Né? Não cabe mais no bolso e é tudo aquilo que nós repudiamos. E eu disse na plenária quarta-feira, eu falei, quebra o monopólio, faz igual os Estados Unidos, que eu não tenho dúvida que o preço vai cair, que as empresas, como aqui o mercado de gás já está acontecendo, a gente vai ver dias melhores também no mercado de gás. Vereador Diego Afonso, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu acho que demos uma boa panorâmica sobre política, sobre economia. Obrigado mesmo pela sua presença aqui no Real Time 1. Já sou eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho de toda a equipe do Real Time. Para mim é uma honra estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, mas principalmente discutindo economia da nossa cidade, que eu vejo já correspondendo, e aí frutos de diversas discussões que nós estamos fazendo na Câmara Municipal de Manaus. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou dessa live, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente com seus amigos, entre no nosso chat, assine o nosso canal Portal Real Time 1 no YouTube e nos siga nas redes sociais. E até uma próxima oportunidade.